Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Esse aqui é o Tudão Cast, tá? É nosso primeiro episódio de lançamento desse podcast aqui. Eu que você é o apresentador desse podcast, mas eu acho que não faz muito sentido a gente estar com um entrevistador num programa e não ter essa pessoa falando quem ela é. E é por isso que eu serei o primeiro convidado e eu convidei para me entrevistar um grande amigo meu, Vitor Marçal, que sem ele nada disso aqui estaria acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo aí na sua casa. Um abraço nosso. E vamos lá, isso aqui nada mais é que a realização de uma visão do Heitor, uma ideia que ele teve, e eu me sinto muito honrado de poder participar disso aqui com ele. Pessoal, muito importante aqui, nada disso aqui estaria acontecendo sem a ajuda da Fortuna Negócios Imobiliários. Eles são o nosso patrocinador, é quem conseguiu fazer tudo isso aqui acontecer, esses equipamentos. Foi um investimento alto que a gente teve aqui para que essas coisas acontecessem no nível que vocês estão vendo aqui. Acho que é um nível bem grande, né? Então, talvez eu esteja falando de mim mesmo, mas a gente buscou a melhor coisa possível para cá. Eu convidei o Marçal, eu já conheço o Marçal, vai fazer 20 anos, ele é um grande amigo meu, conhece boa parte da história. Hoje sou corretor de imóveis e eu trabalho nisso porque ele deu essa sugestão e foi o que transformou a minha vida financeira. Nada disso seria possível, mais uma vez, nem esse podcast, nem a minha vida financeira seria possível sem ele ter dado essa sugestão. E é por isso que eu o convidei, porque ele é um grande amigo meu. Então é isso. Marçal, eu sou melhor entrevistador do que entrevistado. Então, porque o entrevistador fala menos, né? Então, começa aí, mas eu acho que você tem muito a dizer e eu acho que é o nosso papel aqui tentar fazer isso acontecer. Cara? É isso. Vamos lá, cara. A gente se conhece há muito tempo, muito tempo, e já passou por muita coisa juntos e por experiências sempre um do lado do outro. Para começar, antes da gente voltar em tudo que a gente já viveu e contar um pouco da nossa história junto, cara, me diz aqui. Eu falava, você citou, e eu falava muito que você tinha o perfil de corretor. O que você acha que é o perfil de corretor, cara? Cara, como a gente já falou aqui, algumas pessoas já vão ter visto isso no piloto, né? Aquele pilotinho que a gente gravou. O corretor, cara, ele, antes de tudo, ele é uma pessoa muito empática. Ele precisa se colocar no lugar das pessoas. Ele precisa entender que as pessoas, os clientes dele, não são cifras. As pessoas vão se envolver. Quando a gente está falando principalmente de financiamento imobiliário, as pessoas vão se envolver durante 30, 35 anos com financiamento. Então, o perfil do corretor é, primeiro, ser empático, entender que ele está trabalhando com pessoas. Pessoas têm qualidades e defeitos, mas as pessoas são principalmente falhas. As pessoas são falhas, as pessoas são más, né? E ele precisa entender isso e fazer a melhor intermediação possível, fazer o melhor negócio imobiliário possível. Essa é a grande característica que eu acho que um corretor precisa ter, ser empático. Mas na minha vida, né, a gente vai contar um pouquinho sobre isso aqui durante o episódio, mas na minha vida eu fui aprendendo, eu não adquiri isso de um dia para o outro. A gente vai aprendendo, a maturidade vai chegando, as coisas vão mudando nas nossas vidas e a gente vai chegando no estado que a gente está agora, né? Tu tem certeza que você era muito diferente há 5 anos atrás e há 10 anos atrás, e o ideal é isso mesmo, né? A gente crescendo, e não é diferente na profissão de corretor imobiliário, é exatamente igual, mas a gente... tem gente que acaba chegando num ponto que acha que está grande demais, ou que acha que é maior do que realmente é, e isso prejudica um pouco as pessoas. Mas a gente está aqui também para falar um pouco para as pessoas, para compartilhar essas ideias, tudo isso que eu penso,
para contar essas histórias, para que as pessoas que estão nos vendo não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então vamos lá. Feito esse preâmbulo como hino nacional, vamos começar, cara. E aí eu já obviamente é muito amigo, já conheço muita coisa da tua vida, mas vamos fazer uma pincelada rápida até no que te levou até o Colégio Naval, que foi onde a gente se conheceu de fato, onde a gente começou a transformar um mero conhecimento em amizade, cara. Cara, eu sou de uma família de classe média, né? Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa e a gente eu só entendia um caminho, né? Quando eu lembro que eu operei adenoide, hoje não, fiquei sabendo depois que eu tive filho que não se opera mais, que não se tira mais as glândulas das crianças, porque isso é quase que uma violência, mas quando eu fui operar adenoide, eu lembro bem, eu devia ter algo entre 5 e 7 anos, eu lembro bem do médico falando assim: Heitor, você quer ser piloto, não quer? Então, bota essa máscara aqui que ela é igual a de piloto. Era uma máscara que soltava um gás anestésico, os médicos vão me perdoar, não faço ideia do que seja, mas o fato é que eu botei aquela máscara, que era muito similar à máscara de piloto, e eu dormi. Então eu já gostaria de ter sido... Nossa, não, essa construção ficou ruim. Eu queria ser piloto desde essa época, ou antes disso. O médico já sabia dessa informação. E ser piloto militar é o caminho provavelmente o caminho mais barato, do ponto de vista financeiro, é o caminho mais barato para quem não tem grana para pagar um curso de piloto. E aí, meu avô era coronel do exército, ele me deu o bizu, ele me deu o macete e falou: Heitor, olha só, para você ser piloto, você precisa fazer a EPICAR. Prova, né? Isso. Você precisa fazer a EPICAR vai te levar para a AFA vai te fazer um piloto militar. E aí foi o que eu fiz, né? Eu estudei, nunca tinha estudado em colégios super tops, era sempre o colégio da Tia Teteca. Diferente de você, que fez colégio militar, eu fiz o colégio da Tia Teteca, e quando eu cheguei no curso preparatório, eu vi uma realidade completamente diferente. Eu vi questões, eu vi matemática que eu nunca tinha nem pensado, não sabia nem que existia. E aí eu entrei em 2001 no... Curioso que pessoas da mesma faixa de ensino têm níveis tão diferentes, né? Assim, é bizarro isso. Isso é bizarro. Curioso isso. E aí eu chego no curso preparatório sem saber muita coisa, na verdade sem saber nada. Eu faço o primeiro ano, chego na prova, a prova é em agosto, na nossa época, 1º de agosto, né? A prova do Colégio Naval, que era a primeira prova. A gente eu faço a prova sem saber quase nada, porque eu tive uma curva de aprendizado muito grande, tive que aprender muita coisa. E aí, quando eu fiz a prova, não lembro quanto eu tirei, mas não cheguei nem perto de passar. No ano seguinte, eu já estava um pouquinho mais malandro. Fui para outro curso, pro Martins, que era inclusive foi onde a gente se conheceu. Isso. Na verdade, a gente se conhece no Brenner, né? Fui fazer Martins. No Martins, um grande amigo meu de infância, Gustavo, bombeiro militar do Rio de Janeiro, cara, muito meu amigo há muitos anos, conheci ele com 5 anos de idade. Ele fazendo curso também, ele continuou no Tamandaré, eu fui pro Martins. Ele foi o último, ele foi o 150, eram 150 vagas, ele foi o número 150 da EPICAR. Eu fiquei um pouco atrás dele, não passei, e eu falei pra ele: cara, eu só aceito ser o primeiro colocado no ano que vem, porque se a gente estudou nas mesmas escolas, de fato a gente tinha estudado nas mesmas escolas a vida inteira, se você for o 150, eu só aceito ser o 151. Né? Que é o próximo, que era o 01 do próximo ano. Em 2003 eu faço a prova, passo em 4º colocado na EPICAR, passo no Colégio Naval, passo no Colégio Militar em primeiro lugar, naquele concurso para o ensino médio, né? E aí eu vou conversar com alguns amigos do meu pai, que eram oficiais da Marinha e da FAB. Eu tinha que escolher entre a FAB ou a Marinha do Brasil. E o cara da Marinha fala: cara, faz Colégio Naval. Pô, Colégio Naval é bem mais... bem diferente e tal. Na época, a conclusão ela é complicada, porque você pode
você pode ser jubilado no meio do caminho por causa do voo. Mal sabia eu que eu seria jubilado de qualquer jeito, na Marinha ou na Mas não FAB. por causa do voo. Cara. Não por causa do voo, isso é errado verdade. Ele não tava. É Errado verdade. ele não tava. E aí eu vou conversar com o coronel da FAB, amigo do meu pai, e ele fala, cara, faz colégio naval. Aí o cara da Marinha falou, faz colégio naval, o cara da FAB falou, faz colégio naval, eu não tive muito o que pensar, eu fui pro colégio naval. A gente Famosa se conhece. ilha do Mike Tyson, né? Exato. A ilha Nesse ano que eu fiz, né? Eu fiz outro curso, fiz o curso Brenner. Brenner, eu quero você aqui nesse podcast. Eu quero muito falar com o Brenner. Brenner, eu também quero você aqui nesse podcast. Então, ó, Brenner, tá convocado já. A gente faz o curso Brenner. Tu lembra que o Brenner era completamente diferente? O Brenner, pra quem tá ouvindo e não vivenciou isso, era o mais próximo que você tinha de ser um militar sem ser um militar. É verdade. Tem razão. Era mais até do que o colégio militar, vai. Com certeza, com certeza. O rigor lá e o respeito era maior do que no colégio militar. Não, e o nível de ensino era muito absurdo. Sim, muito muito bizarro. avançado, muito... Eu tava falando isso outro dia. O Brenner dava simulados pra gente, não sei se tu lembra disso, com 2 questões, 4 horas pra Isso. fazer, pô. Eu Era lembro que bastante comum. na época a gente estava estudando pro colégio militar, pro colégio naval, né? Eu já tinha muita... Pô, e naturalmente quando tá próximo da prova, tu já tá no nível mais avançado do que teus pares ali de turma, do colégio. E eu já lembro que no terceiro bimestre eu tinha passado de ano. Então já meio que já ia pro colégio militar só pra dar tempo e ficava estudando pra prova do colégio naval. E eu lembro que eu pegava as questões do Brenner pro meu professor de matemática, olhava pro cara, pô, mestre, não consegui fazer isso aqui, me ajuda aí. Ele pegava assim, cara, não, calma aí. Essa eu tenho que pensar. Aí levava pra casa, no dia seguinte, não era nem aula na minha turma, ele vinha e me dava. Não, cara, aqui, ó. É assim, assim, assado, essa questão tu vai fazer por isso, faz por isso, não sei o quê. Lembrando que a gente tá falando de uma época de 2003 que não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp pra você falar com o professor. Era outra Tinha época. Xerox de livro. E aquele bagulho. Xerox Qual o da nome daquele Xerox. bagulho que rodava? Mimeógrafo. Mimeógrafo, pô, isso aí Mimeógrafo. não, calma aí, pô. Tá de sacanagem Não, também. mimeógrafo. Mimeógrafo, tu tá de guerra com a minha cara. Não, pô. mimeógrafo, quinta série eu lembro bem de mimeógrafo. Na minha quinta série eu lembro bem. Teteca, ele me vem. Ele tá começando a denunciar a idade dele sem querer, cara. E aí. Vai tomar uma porrada, o mundo é justo. Aí, deixa eu falar. O Brenner, cara, foi uma mudança da minha vida absurda, assim, tipo. Eu tava contando essa história outro dia. Eu tinha aula de segunda a sábado, full, integral, e muitos domingos. Tipo, perto da prova, a gente tinha domingo integral também. Então, assim, não tinha esse negócio de, eu quero um tempinho pra relaxar. Não tinha. Não existia isso no Brenner. O relaxado. Não existia essa relação do relaxamento, de vou descansar. Não, eu vou descansar porque eu vou ter burnout. Burnout nessa época era frescura, pô. Né? O mundo mudou, é outro mundo. Pô, você... No burnout, ele era combatido com você pensando que o teu concorrente estava fazendo mais uma questão. Mais uma questão, e você não. Ainda você não. Aí eu vou para o Colégio Naval, né? Passa essa época do Brenner, sou aprovado em todos os concursos, fico bem visto socialmente, né? Vou pro Colégio Naval, lá a gente se conheceu no Brenner, mas a gente virou amigo mesmo na época de Colégio Naval. E aí vem Colégio Naval, mudança radical, né? Estudar em outra cidade, em período de internato, conhecer um monte de gente que você nunca tinha conhecido, Sassá, por exemplo. Talvez esteja. Será que o Sassá vai querer sentar aqui com a gente? Sassá, queremos você aqui. Você começa a conhecer um monte de gente nova. Na nossa turma tem 236 de entrada no Colégio Naval. Gente do Brasil todo. Gente do Brasil inteiro que pensa diferente de você, que Isso, come diferente de você, que fala diferente de você. E você toma, Lemos, fica à vontade para participar aí também. Toma um choque de responsabilidade, de você ter que... Você que tem que cuidar das suas coisas. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. E se você não cuidar, você vai ficar preso. Vai ficar preso. E você vai começar a aprender que a vida tem consequências. Isso. Os atos têm consequências, né? E
a gente passa aquele tempo ali, 2004, 2005, 2006, Colégio Naval, que eu particularmente faria tudo de novo. Cada minuto do... Eu já lutei muito quanto a isso, mas hoje eu acho que eu faria de novo, sim. Eu acho... Por muito tempo eu não queria fazer, não faria, não colocaria o pé em Angra de novo, mas hoje eu acho que eu faria, sim. Eu acho que ele foi muito importante pra gente, né? A gente aprendeu muito no Colégio Naval. E aí vem essa fase de Colégio Naval, e aí a gente vai pra Escola Naval. E a Escola Naval eu não gostei. Eu não curti, cara. Então, o que você não gostou? Sei lá, no Colégio Naval era muito mais colégio e muito menos naval. Não sei se você concorda. Faz sentido. Eu acho que a escola, ela... Pra quem não tem o perfil militar, e eu acho que eu não tenho perfil, e eu acho que você não tem o perfil. Eu também acho que não. Eu acho que ela dói muito mais do que o colégio naval. O colégio, eu acho que ele te ensina mais pra quem não quer ser necessariamente militar, diferente da escola, que ela te volta muito mais, ela foca muito mais no militar. Sim. E aí eu não tô nem falando da dor física ou psicológica, não, porque o colégio doeu mais fisicamente. Isso, muito mais. É o perfil mesmo. Perfil. As coisas começam a ficar meio o colégio deu desanimadores. Muito pra mim, principalmente, deu muito. Nossa. O colégio, né? O colégio, eu lembro, cara, voltando aqui a 2004, eu já contei o episódio, né? Eu tirei a amígdala com 7 anos de idade. E aí eu faço 2004. Em 2004 eu vou recorrentemente com dor de garganta. Porque Angra... Não sei, curiosidade aqui, mas me contaram que Angra é a cidade que mais chove no Brasil. Me contaram, eu não sei se é verdade. Gente, é por isso que é tudo um cash. Por isso é geografia, tem tudo. Mas Angra é um fato, Angra chove muito. E aí aquelas mudanças de tempo loucas, eu sempre ficava com a garganta muito ferrada, com pus na garganta e tal. E aí eu sempre tinha a papeleta, né, médica e tudo mais. E aí eu ia guardando, cheguei no final do ano, a gente nas férias levava tudo, pegava tudo do nosso armário e levava pra casa, né, das férias. E aí eu cheguei em casa com aquelas papeletas, eu lembro bem, eram 11 papeletas com o seguinte diagnóstico, amidalite. E aí eu falei, minha mãe, o que é isso, cara? Eu falei, não, é papeleta médica, amidalite e tal. Heitor, você não tem amígdala. Então, assim, os médicos da Marinha, cara... Covarde, ele é covarde! Ele é covarde! Os médicos da Marinha são realmente diferenciados. Me deram 11 diagnósticos de amidalite sem eu ter amígdalas, pra tu ver que, pô, a Marinha faz milagre, pô. É a dor da perda, cara. É que você não tem isso, é a dor da perda. E isso não é história. Eu não tenho como provar, mas eu juro pela felicidade da minha filha, que é verdade. Mas não tem aquela situação que o pessoal que perdeu um membro na guerra sente o membro ainda? Então. É basicamente isso. Mas quando você virou militar, você sentia dor do membro fantasma. Dor do membro fantasma. Membro fantasma. Então, é a única explicação que a gente tem pra isso. É a minha amígdala fantasma. E aí, eu vou pra escola, cara. E aí eu sinto muito, assim, tipo, cara, nossa, a escola pra mim foi muito, muito, muito diferente. E soma-se ao fato, né, eu falei aqui, eu nunca estudei em escolas que me demandavam muito tempo pra estudar. Eu assistia a aula, eu fazia provas, eu e o meu amigo, esse meu amigo Gustavo, a gente sempre disputava ali quem tava melhor na sala, nessa escola da Tia Teteca. Quando eu vou pro curso, eu sou mais um. E aí eu vou, estudo e tudo mais, vou pro Colégio Naval. No Colégio Naval também sou mais um, né? Nunca fui nem 50 primeiros de turma. E na escola, cara, é diferente. Na escola tem que estudar de verdade, assim. Tipo, não é igual ao Colégio Naval. Tem que estudar muito. Coisas que você nunca viu na sua vida. E aí eu vou muito mal no primeiro ano, academicamente, né? E aí eu vou pro segundo ano 0,3 de trás pra frente. Então atrás de mim só tinha o Fabão e o Corman. Selecionados. Só os selecionados, eu sou o 0,3. E aí nas Forças Armadas tem a questão de antiguidade a posto. Você escolhe
de acordo com a sua qualificação dentro da turma. E aí no segundo ano da escola, 2008, é a primeira vez que eu paro de escolher. Porque eu nunca fui primeiro de turma, mas também nunca tinha sido o último. Eu sempre consegui escolher. Tanto é que a gente escolheu ir para Belém, que depois a gente traz essa pauta aqui. Em 2007 a gente escolheu ir para Belém, você era o 3 e você era o 2. Eu era o 1132, você era o 1133. A gente escolheu ir pra Belém, né? Nossa turma devia ter uns 250 na escola. Então a gente estava sempre ali no meio. Eu sempre conseguia escolher, né? Nem sempre era a melhor coisa, mas nunca era a pior. Nunca era a pior coisa, isso. E aí no segundo ano, cara, eu passo a deixar de escolher e ser escolhido. A Marinha passa a escolher pra mim, porque só tinha... Sempre quando chegava em mim, só tinham 3 vagas e nunca eram as melhores possíveis. Aquilo ali acaba comigo. Tem um colega, não vou falar o nome dele, mas um colega meu falou assim, uma vez, falou, pô, não, não faz diferença pra mim estar em primeiro ou estar em último. Eu falei, cara, faz muita diferença pra mim, isso no colégio naval ainda, faz diferença pra mim porque eu posso escolher. E aí, eu deixo a bola cair no primeiro ano da escola, de estudo. Segundo ano, eu passo a não ser mais a não mais escolher e ser escolhido. E aí eu passo a... Isso, cara, acaba com a minha... Tua motivação, né, cara? Motivação. Hoje eu vejo que motivação não serve pra nada. Mas aí, pô, cara, sempre era escolhido. É a tua vontade, né? E tudo mais. É que a motivação virou muito clichê, né? Mas é a tua vontade de... Tua vontade de fazer as coisas. Isso. E aí, daquele momento em diante, queda. E eu repito esse ano, 2008, eu repito de ano em cálculo. Depois... Aí eu faço o segundo ano de novo. Nesse segundo ano de novo, a gente tem o Alfa Meia. Vocês conhecerão vários integrantes do Alfa Meia aqui. Entre eles, Esquian, já está convidado e confirmado. A Marinha foi sábia em separar a gente ali. Era o último caldeirão camarote da guerra. Eram os 10. Caldeirão da guerra ali, tubo de ensaio. Tubo de ensaio com produtos altamente tóxicos. E a gente se junta ali, reforça muito a amizade. O camarote é um quarto, gente. Pra quem não foi da Marinha, camarote é um quarto que você divide com seus colegas. Éramos 10 ali, né? Naquele camarote. Reforçamos muito, muito, muito a amizade. Viramos muito, muito, muito amigos. Até hoje, todos nós nos encontramos com uma frequência absurda. Quase que semanalmente. Quase que semanalmente. Muitos de nós moramos bem perto um do outro. E aquele momento ali, consigo passar de ano, vou pro terceiro ano. Cara, o terceiro ano, pra mim, também, eu dividi o camarote com eu, Cássio, Zé Meleca e Esquian. Camarote 218. Aí no terceiro ano, cara, já tava... faltava um ano pra me formar, em tese. Mas tava arrastando corrente, não aguentava mais. A nossa turma tava no quarto ano, porque a gente repetiu de ano. Nossa turma no quarto ano para se formar. Então você vê a turma já no ciclo final e você só quero que isso acabe, cara. Eu só quero que acabe. Deixei a bola cair. Gostava muito da vela. Eu era do Grêmio de vela, velejava muito e eu focava toda a minha insatisfação em velejar. Eu só queria velejar, eu e o Corman, que era o cara que tava junto comigo lá na rabeira, nos últimos da turma. A gente só queria saber de velejar. O Corman se safa, consegue passar de ano, terceiro ano, eu repito de novo e sou expulso de bilado. E aí o aprendizado que fica não deixa a bola cair. O aprendizado que fica mantenha a rotina. Faça sempre do estudo parte do seu dia. Aprenda alguma coisa todo dia, gente. Já aprendi... Não, você não aprendeu tudo. Você pode aprender 1 milhão de outras coisas. Faça da sua vida, pelo menos, cara, que seja meia hora. Não existe desculpa de tempo, tá? Dedique uma partezinha do seu dia a aprender alguma coisa nova. Faz isso todo dia, que aprender vai deixar de ser uma dor. E, naquele momento ali, que eu sou expulso, você tinha sido um ano antes de mim, a gente se encontra no Réveillon da Ilha Grande. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, vou fazer uma inserçãozinha pessoal para chegar aí. Uhum. Eu acho que a Marinha, a escola, de uma maneira geral, e eu nem acho que isso é intencional, ela acaba te direcionando muito para um caminho. E aí, quando você sai,
você fica muito perdido, mas você descobre que a vida tem 300 caminhos. E que todos eles levam para o mesmo objetivo. Eu lembro que quando eu estava fazendo os exames para sair no hospital, lá no hospital HCM, um médico falou, não, cara, o que você vai fazer da vida? E eu já queria sair, então já tinha na cabeça que eu queria fazer faculdade de engenharia, queria ser engenheiro. Eu quero ser engenheiro. E aí o médico, que legal. Então você termina... Conta a história que eu tô ouvindo. Você termina a faculdade e faz prova de novo pra ser engenheiro naval. Aí o cara, não, mano, eu não quero ser engenheiro naval. Eu quero fazer faculdade e trabalhar com engenharia. Pô. Acabou que eu nem faço isso hoje em dia. Mas aí, beleza, tá, guardei isso comigo. Aí terminei o ano, comecei a faculdade, e aí a vida continua. E aí encontro o Heitor no outro ano, o ano que ele saiu, ele desesperado, e aí é mais conjuntural do que interno, então ele estava muito perdido, ele não sabia o que ia fazer, porque ele, de novo, ele saiu e ele só imaginava que existia um caminho. E na verdade não é isso que acontece. Para a vida, é um aprendizado para mim de vida, tem muitos caminhos. Se chega do ponto A ao ponto B por várias maneiras diferentes. E o mais interessante é o caminho, né? Isso. E aí a gente se encontra, eu vou pedir para você contar um pouco daquele nosso encontro na Ilha Grande, e trazer um pouco da tua visão, do que você estava sentindo e como você saiu de lá, cara. Cara, de novo, né? Durante 7 anos, eu fiquei 7 anos na Marinha, durante 7 anos, tudo que você ouve é que você só serve se você for oficial da Marinha, né? Você tá ali pra isso. Você tá ali aprendendo pra ser oficial da Marinha. Só um pequeno adendo aqui. O Heitor tá aqui pra confirmar. Na nossa época de colégio naval, que é o ensino médio, vendia jornal lá dentro. A gente podia comprar jornal pra se atualizar. No período pré-internet, tinha internet, mas era muito incipiente. Mas podia vender todos os jornais, menos a Folha Dirigida. Porque a Marinha não queria que você soubesse... Explica pra galera que é Folha Dirigida. E a Folha Dirigida, pra quem não sabe, é um jornal que compilava, que reunia informações de emprego. E aí, emprego e concurso. Pra qualquer lugar, seja concurso, seja contratação no meio privado. Ela reunia essas informações e a Marinha não permitia essa venda dentro do Colégio Naval. Aí, você ouve durante 7 anos, no meu caso, né? Durante 7 anos, ou mais ou menos, enfim, que você só serve se for aquilo ali. E eu me vi ali com 23 anos, sem saber fazer muito mais do que não senhor, sim senhor. Isso na minha cabeça naquele momento, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Tipo, eu tô velho, cabeça de 23 anos, né? Tô velho pra fazer faculdade. Se eu for começar a faculdade agora, eu vou me formar muito velho. Eu ouvi isso, cara. Eu ouvi isso de uma profissional de RH, não vou falar o nome dela, mas uma profissional de RH falou, não faça engenharia porque você será um trainee velho. E, nada a ver, enfim. Achava que tava tarde. Eu falei, cara, e outra coisa, como a gente falou, né? Eu sou expulso dias depois da nossa turma se formar. Nossa turma começou a ganhar uma grana, não lembro quanto era, mas era um dinheiro relevante, assim. E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro o mais rápido possível. Preciso fazer dinheiro o mais rápido possível. A gente se encontra e fala, cara, é isso aqui, pai, aí que a gente vai fazer. Não sei. Você me tranquiliza lá na Ilha Grande. Fala, cara, não é assim, relaxa. Tem muita coisa pra fazer aqui. Porra, a vida é mais que marinha. Tem um monte de coisa pra você fazer e tal. Tu já tinha passado no BNDES, não? Ainda não, tinha feito a prova. Mas já tava na faculdade, tinha feito a prova do banco. Tu já tava na UFRJ, tu já tinha feito a prova do banco. E aí eu falei, cara, não sei o que e tal. Cara, a única coisa que você pensa naquele momento eu falhei, né? Eu não cheguei no objetivo principal, no objetivo que as pessoas esperavam de mim, faltando menos de um ano pra me formar. Eu fiquei meio desesperado, meio angustiado e tudo mais. E uma das poucas coisas que a gente sabia mais do que a média das pessoas era
matemática, apesar de ter repetido em cálculo, a matemática do colégio padrão, a gente sabia. Matemática básica. A matemática básica a gente sabia, do dia a dia. tirava de letra. E aí tu levantou a bola ali em março, abril, tu levantou a bola, aí cara, bora dar aula de matemática. Isso. E aí eu vou dar aula de matemática, eu vou pra equipe didática, Ramon, gigante, quero você aqui no podcast também. Gente boa. Gente finíssima. Ramon, lá da equipe didática, contrata. Primeiro mês eu já sou o cara que mais dou aula. Bato o recorde. Eu dou mais do que o dobro de aula do segundo colocado. Começo a dar aula. Começo a fazer grana. Começo a fazer dinheiro. Vou trabalhar no Elite. Fazemos a prova também por você. Esse cara falou, bora fazer a prova da Elite. E aí eu faço a prova da Elite, vou pra Elite, começo a dar aula. Lá no Elite eu descubro que além de dar aula, existe uma possibilidade de você ser gestor. E aí eu começo a gostar mais da parte de gestão. Vou pra parte de back-office, né, coordenação, direção e tudo mais. E lá conheço uma galera muito boa. Bruno Ramos, Rodrigo Barcelos, André Felipe, Orlando. Cara, uma galera muito boa, muito boa. Dois continuaram na Elite, os outros 2 foram para outros lugares. Todos eles estavam aqui, grandes amigos que o Elite me deu. E lá tinham basicamente 2 vertentes, né? No Elite tem 2 vertentes. A galera da pedagogia e a galera dos ex-militares. Nem todos os ex-militares foram ex-militares. Nem todos os ex-militares foram militares. É só uma forma de pensar diferente. Essa galera é quem toca os pré-militar e pré-vestibular. E é essa galera também que me começa a apresentar a gestão. Eu começo a aprender com esses caras. Uma das coisas que a Marinha faz bem é fazer a gente aprender a aprender, né? Que é se safar. Tipo assim, ó, tá aqui, irmão. Eu quero que você me dê o resultado. Não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Isso. Então, começo a dar o gás. Descubro lá do colégio de 2005, aulas de Excel. E 2006, aulas de Pascal. Não sei se tu lembra, de programação. E o Escola Naval, primeiro ano, aula de C. Eu pego aquilo ali e descubro que as coisas repetitivas que eu tinha que fazer no Excel poderiam ser automatizadas pelo Visual Basic, né? E aí, pessoal, nunca ignorem conhecimento. Eu aprendi isso em 2005, 2006, 2007. Eu chego em 2012. Em 2012 eu tenho um problema que a gente precisava emitir muitos boletins. E aí ainda tá rolando a implementação de um sistema lá. A gente não tinha, o que tinha era Excel. E aí a gente vai e resolve o problema usando Excel pelo Visual Basic. E aí, cara, meu cacife sobe muito lá. Tipo, cara, tu resolveu um problema da maior unidade da época, unidade Valkyrie de Elite. Resolvi um problema. Eu e o Lucas Barreto, Lucas também, quero você sentado aqui nessa cadeira. Resolvemos o problema da unidade, que era reclamação número 1 dos alunos, que era emissão de boletim. E a gente consegue emitir os boletins todos usando conhecimento que eu adquiri durante essa época de Marinha. E a gente fica muito bem, consegue resolver o problema da unidade. Um desses caras lá, que são meus amigos, ele saiu do Elite, finalzinho de 2012, se não me engano, ou início de 2013, foi trabalhar numa construtora. Nisso eu estava fazendo engenharia civil. Ele sai e aí ele me convida para trabalhar com ele nessa construtora. E aí eu vou trabalhar na construtora. Fico lá na construtora 2013, 14, 15, 16, 4 anos lá. Aí comecei a trabalhar com planejamento de obra, planejamento, orçamento de obra. Fiquei lá 4 anos trabalhando, que era Excel todo dia. Excel todo dia, sem parar, assim. Mais uma vez, automatizo as coisas e tal. Eu e a Aline, quero você aqui nessa cadeira.
A Aline, porra, uma pessoa sensacional, assim. E engenheira também. E aí a gente trabalha lá durante muito tempo, a gente, porra, já criou uma amizade fenomenal, assim. Tive um chefe lá, que é o Edson, eu chamo de meu padrinho profissional, o cara que me ensinou tudo que eu sei. E a gente tem eu tenho um excelente crescimento profissional lá, muito grande, assim. Começa a aprender sobre muita coisa e começa a ganhar mais dinheiro também. E curioso que você já estava num outro tentáculo do mercado imobiliário sem ter a menor pretensão de que hoje não tu ia estar aqui. Ideia, não tinha vendido, nunca tinha vendido nada. E deixa eu dar um passo atrás aqui. Não quero ser injusto também. Lá na equipe didática é onde eu conheço a mãe da minha filha, a minha esposa Carol. Ela quem sempre vem junto, trabalhava na equipe didática com a gente, né? Você saiu para ir pro banco, né? Trabalhou na Elite também com a gente, foi para um outro caminho, que era muito mais gestão e muito menos aula. Eu ainda tinha um mistozinho de aula, de dar aula e tal, dar algumas palavras para os alunos. Ela full back office, e fazendo engenharia também, mas engenharia de produção do fundão. E também nada disso aqui seria possível sem ela. Se não fosse ela, nada disso seria possível. E a Sofia também não seria possível, né? Afinal, foi ela que carregou. A Sofia fiz em 3 minutos, ela fez em 9 meses, ou seja, eu sou muito mais produtivo do que ela. Eficiente, muito mais eficiente que ela. Mas ela tem um grande peso nisso aqui. Então, obrigado, Carol. E aí, o que acontece? Eu fico lá na Fator Towers, empresa fantástica, sensacional. Começa a me especializar muito em hospital, construção de hospital. O hospital nada mais é que um hotel que tem algumas áreas que não podem entrar bactérias. E tem gases passando no meio das coisas. Mas é isso. E aí começa a trabalhar lá, meu trabalho começa a aparecer, as pessoas começam a ser notado. Começa a ser notado, meu nome começa a ser. E vem o famigerado 2014. 2014 a eleição, 2015 a Dilma ganha e vem com as políticas assim bizarramente diferentes, né, de tudo aquilo que a gente tinha visto. Porque a gente entrou numa crise muito bizarra, a crise econômica, e aí a engenharia é uma das primeiras a sentir, a engenharia civil, né, a construção civil é uma das primeiras a sentir e começa a ficar muito ruim. Então, um negócio que quase todo mês, não todo mês é exagero, mas quase todo trimestre você ia conversar com o teu chefe e pedia aumento, porque alguma empresa estava te chamando para trabalhar para ganhar mais, né? E você fala, olha, estão me chamando para ganhar mais tanto. Tu cobre? Cubro. Isso, cara, foram todas as vezes lá, foi assim o papo. Foi, olha, estão me chamando para ganhar mais e tal, eu gosto daqui, eu quero ficar. Consegue cobrir? Consigo. Então, durante todos os anos eles conseguiram cobrir. Quando chega em 2015 para 2016, cara, já tá muito ruim, assim, muito, muito, muito ruim. E aí não tem jeito. Eu preciso sair, porque o salário começa a atrasar e tudo mais. Cara, foi muito pesado, foi muito punk, assim. Nunca tinha visto nada parecido. Em 5 anos trabalhando, eu nunca tinha visto nada parecido. E aí a gente... eu vou trabalhar... Eu fui trabalhar... Meu empregador, né? A pessoa que pagava o meu salário... Foram várias empresas diferentes, né? Mas eu trabalhava sempre com os mesmos projetos. E aí eu saio de lá, em 2016, ali perto da Olimpíada, maio, junho de 2016, mais ou menos. Eu saí de lá e até então eu tava com 122 quilos. Hoje eu tenho 98, eu continuo gordo, mas eu era ainda mais gordo do que eu tô hoje. E aí eu me vejo muito gordo, com a saúde muito debilitada, muito ruim, muito mal de cabeça. E pela primeira vez, sem saber o que eu vou fazer. Assim. Eu tiro um tempinho, umas 2, 3 semanas de férias, assim, meio que para pensar o que eu vou fazer e tudo mais.
volto, e aí, aquele 2014, né? A política começa a pegar fogo em 2013, com aquelas passeatas. Começa a Não é polarizar. pelos 10 centavos, não sei o que, papapá e tal, as coisas. Aquele 2013 eu comecei a ler sobre política. Eu sou convidado para ir numa passeata do Não é pelos 10 centavos e eu falo, gente, não faz sentido, porque assim, se existe a discussão era muito sobre o transporte público tem que ser de graça. Aí eu falei, não dá para ser de graça, porque isso aí a gente aprende na escola naval, né? Segundo ano da escola naval, em economia. Não dá para ser de graça porque custa dinheiro. E se custa dinheiro, tem que ser pago. E se não for pago, a gente vai pagar via imposto. Isso eu meio que já sabia. E aí eu comecei a ser impactado por algumas... Na época, Veja era o principal veículo da direita, né? Eu começo a ser impactado por essas coisas, começo a ler, descubro liberalismo econômico, começo a estudar, ler muito, de 2013 em diante. Conheço alguns caras que são essenciais na minha vida. Dentre eles, o Roberto Gomides e o Paulo Figueiredo. Tá? Esses dois caras que esse 2016 falam, olha, Heitor, tem uma posição para você, a gente está precisando de um gestor, tem uma posição para você no Instituto Liberal, vem para cá que eu acho que é a tua cara. Eu tinha um conhecimento meio que eu criei para mim, né? Que eu estudei, eu aprendi a aprender, como eu falei para vocês. A Marinha me deu essa oportunidade de aprender a aprender. Acabei aprendendo, mas eu tinha uma experiência muito boa de gestão. E aí eu vou para o Instituto Liberal trabalhar lá. São 2 anos de mandato. E eu fico 2 anos lá como diretor. E, cara, começo a conhecer muito mais a política, né? Começa a mergulhar na política, mundo, né? mergulhar nesse mundo. Afora da manchete, afora do que tá no jornal. Você começa a participar das coisas. E aí a criação do Partido Novo, liberalismo nascendo, não existe bolsonarismo. Bolsonaro era uma piada na época. Ninguém levava a sério, né? Não que alguém leve, mas hoje ele é presidente, né? E assim, você começa a ver uma divisão. A gente tinha de, sei lá, 94 até aquele ano ali, 2016, 17, até aqueles anos, você tinha uma troca entre PT e PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB, e aí você vem com outra coisa. Opa, tem outra coisa aqui. Pastor Everaldo começa a falar de privatizar a Petrobras em rede nacional, entendeu? Nunca se tinha pensado em algo parecido. Então, mas o que eu tô falando para vocês, pessoal, é conjectura. Tudo acontece ali a partir de 2013. O que você está vivendo hoje nasce em 2013, tá? Começa em 2013. E aí, com o Instituto Liberal e tudo mais, começa a ser demandado. Eu já estava escrevendo muito artigo sobre liberalismo. Começa a ser demandado por agência de marketing para escrever, para ser redator, para escrever artigos e tudo mais. Começa a receber por isso. E aí, quando tá quase acabando o meu mandato lá... Mandato ou mandador? Mandato. Meu mandato de 2 anos, quando tá quase acabando, eu preciso, né, continuar trabalhando, né? Afinal, eu não recebo dinheiro não só disso. Vou trabalhar com hotelaria para ser gerente de um hotel, do Hotel Trump. Trump não sei se era presidente agora, não lembro qual ano, 2016, né? Trump era presidente, mas não se chamava mais Hotel Trump. Se chamava LSH Hotel, onde eu conheço, convidado pelo Roberto Gomides e pelo Paulo Figueiredo, tá? E aí vou lá para LSH, onde eu conheço muita gente, cara, fenomenal, fantástica. Entre eles, o Daniel, que era o meu gerente geral lá, né? Que é o dono, o cara que manda em tudo no hotel. Lia Coutinho. Quem mais? Julia, eu vou ser injusto se eu continuar falando o nome aqui, tá? Mas quero todos vocês aqui conversando comigo, gente. E aí, eu vou pro hotel, cara, e eu começo a entender que... Até então, como eu falei, né? Tava gordão e tudo mais, já tinha emagrecido um pouco, mas eu não tinha entendido muito que imagem importava. Foi no hotel, foi na hotelaria que eu entendi que
me vestir melhor mudava a maneira como as pessoas olhavam pra mim. Foi lá, no hotel. E aí, cara... Fazer um pequeno parênteses aqui, que a primeira coisa que as pessoas compram é você. E depois elas compram o seu produto. Imagem, exatamente. E aí a gente... Esquecemos de virar aqui, né? Não sabemos quanto tempo. Quanto temos? Carrapetas, quanto tempo temos aí? 45 minutos. 45 minutos jogados. E aí é lá no hotel que eu aprendo essa questão de imagem. É um hotel 5 estrelas, que é frequentado por celebridade e tudo mais. Tipo, Thiaguinho toda hora tava no hotel, sabe qual é? Roberto Carlos, Cláudia Raia. Então, assim, fazia sentido, né? As pessoas trabalham... selecionado. Público muito selecionado. E exigente. Muito. E aí, pô, o Daniel brincava muito com isso, né? Falou, Heitor, você pode usar qualquer camisa contando que ela seja branca ou azul. Então, assim, é muito disso que a gente começa lá, que eu começo lá a aprender, que a imagem importa, que como você se comporta, importa. E aí, cara, no hotel, assim, eu viro outro profissional, né? No hotel eu tive muito boas experiências. Já chego numa das maiores chuvas do Rio de Janeiro, janeiro, fevereiro de 2018. Eu chego com o hotel com, sei lá, 40 centímetros de água no subsolo, e eu, gerente de manutenção, tendo que resolver isso. Então, isso logo no começo do segundo dia, pô. Segundo dia de trabalho, eu chego com essa surpresinha. Já chego com essa mala aí pra carregar. Aí, exato. O hotel, trabalho ali 1 ano e meio no hotel, e aí sou convidado pra ir trabalhar na Alerj. É engraçado que, só voltando pro hotel, tudo que você estava descrevendo até agora, que você descreveu até agora, você valorizou muito o teu conteúdo. E você enxergou muito e fez questão muito de ver que o teu conteúdo que importava, que você cresceu muito no conteúdo. E no hotel você viu que a forma importa também. A forma importa. Eu não tinha me ligado nisso até ir pro hotel. Uhum. E aí, fico até março de 19. Eu sou convidado para ser assessor parlamentar estadual aqui na Alerj. Que eu tomo a pior decisão da minha vida, que é trabalhar com política. Trabalhar diretamente com política. Meu sustento, o meu boleto mensal, meu aluguel, depender da política. É a pior decisão que eu tomo na minha vida. E aí eu vou trabalhar lá diretamente, largo todos os extras, todas as redações que eu fazia para agência de marketing, as consultorias que eu dava de engenharia, planejamento, o hotel, largo tudo e vou só trabalhar lá. Tenho os 5 piores meses da minha vida nessa experiência. Muito ruim de tudo que você imaginar, assim. Experiência profissional, cara, muito, muito, muito ruim. Mas talvez você precisasse disso pra... Não, eu tinha que ter isso, porque... Pra ter o... pra não ter isso, pra não ficar olhando no retrovisor. Então, porque até então, de 2018 em diante... Não, de 2016 em diante... Eu só respirava isso. Uma das minhas coisas, assim, era... Eu serei deputado federal, pô. Serei deputado federal. E quando eu vou e caio na coisa, 2019, 4 anos depois, quando eu caio, eu falo, cara, é isso? Se é isso, esquece. Não quero. Porque eu venho de... hoje Grupo Eleva, né? Grupo Eleva. Pô, onde o maior acionista é o homem mais rico do Brasil. O brasileiro mais rico do mundo. Venho de empresa de engenharia, Coca-Cola, Globo... eu trabalhei não nessas empresas, mas com projetos dessas empresas que você tem um nível de exigência muito alto. Trabalho num hotel 5 estrelas que o nível de exigência é outro, que você precisa falar em outras línguas. E você cai na política, onde é... diferente. E aí... Não é diferente, não. É ruim. É ruim. Ruim. Você acha pior? Não acho pior, não. É pior. Não, é essa a questão, não. E aí... Um ensinamento que fica para vocês, pessoal. O político não está
nem aí para a próxima geração. Ele não está nem aí para o seu filho, para sua mãe. Ele não está nem aí. Ele está interessado na próxima eleição. É o que ele está a fim de fazer. Heitor, você é um hipócrita, você trabalhou com isso. Sim, trabalhei com isso, ganhei dinheiro com isso. Mas, e outra coisa, sentarão políticos aqui. Sentarão políticos nessa cadeira. Inclusive, já tem gente... Talvez... eu acho que você está dizendo que não é a pessoa física. Não é o física. sistema. Exato. A pessoa jurídica do político, ele é apenas um representante. Tá? Ele não gosta de XPTO, não. E, obviamente, a gente tem que separar aqui pessoa física da jurídica. Né? O deputado fulano é uma coisa, a pessoa fulano é outra coisa completamente diferente. Mas o deputado, ele não tem os incentivos corretos. Né? O deputado, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, ele não tem os incentivos corretos de trabalho. E aí eu não estou falando de corrupção, não. Eu estou falando de método de trabalho. Então, verifique, a gente está em ano eleitoral, verifique muito bem o método de trabalho do seu cara, do cara que você vai votar, do cara que você vai escolher. Qual é o método de trabalho que ele escolheu? Ele vai por um caminho da eficiência, do que funciona, do que é certo, do que é moral, ou ele vai por um caminho da política, do troca-troca, da imagem? O que ele faz? E nessa cadeira aqui, sentarão políticos. Nessa cadeira que eu estou aqui, sentarão políticos. Só que só sentarão os caras que escolheram o método de trabalho que eu acredito. Né? E eu já... Isso independente da posição partidária. Independente. Como você falou, a premissa do cara, né? Se o assim, cara tiver uma premissa que você acha interessante, ele vai sentar aí independente se ele comunga ou não do que você acredita. Melhor exemplo disso é a Tabata Amaral. Ela tem uma visão... Tabata, quero você aqui nessa cadeira. Tabata é de esquerda, tem uma visão muito mais à esquerda do que a que eu acredito, do que a que eu sigo, né? Mas ela seguiu um método de trabalho de eficiência, ela seguiu um método de trabalho, ela escolheu um método de trabalho de conversar, de conversar e fazer aquilo ali convergir, de vamos sentar, vamos entender o que deu certo, o que deu errado, vamos fazer o que é certo, vamos por esse caminho aqui. E, brother, não tem o que fazer. Tá dando certo, tá indo muito bem, tá fazendo um mandato excelente e os caras que eu acredito que fizeram essas escolhas corretas chamam ela para conversar, seja de qualquer esfera política. Conservador, liberal, esquerda, trabalhista, enfim. Eu só tô falando da pessoa que eu não acredito que tenha a visão política. Tá só dando um exemplo de alguém que não comunga com o que você acredita. Não comunga com o que eu acredito, mas faz da maneira correta. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí eu tenho essa decepção em maio de 2019. Junho de 2019. Tenho essa decepção. Fico desacreditado. E aqui eu vou fazer mais um parêntese e já fazendo um gancho. Uhum. Que quando você tem esse fato, que a gente não precisa nem entrar nos pormenores, a gente se encontra no centro e tem uma conversa, que você estava muito desiludido com a política como um todo. Antes, eu acho, né? Talvez antes. É porque já estava tendo problemas antes mesmo. Antes de sair. Você estava muito desiludido e vendo que aquilo não era para você, e apesar de ser uma coisa que você gosta, que você tem interesse, não digo nem tem interesse, mas que não era o que você via como certo, ou que você queria participar, enfim. E aí a gente tem uma conversa que acaba trazendo para cá. E aí eu queria que você dissesse mais um pouco, elaborasse um pouco por alto como foi aquilo. Bom, para quem não sabe, o Marcelo é meu amigo, meu grande amigo, e o pai dele era corretor. E ele fala assim, cara, você não sabe, mas você é corretor de imóveis. Eu tá maluco? Olha só, eu contei toda a minha história, minha trajetória profissional aqui. Em nenhum momento foi falado sobre venda. Nunca fui comercial. Então, nunca tinha vendido caneca, palito de fósforo. Só tinha me vendido, eu como profissional.
E eu falei, cara, não faz sentido. Ele, não, cara, vai, procura, vai por esse caminho aí que tu vai se dar bem. Eu falo com outro amigo meu, também vai estar aqui com a gente, o Bruno. Ele me apresenta o dono de uma imobiliária, o Marcos, que também vai estar aqui com a gente. E eu gosto, ele conversa comigo, a gente conversa durante 3 horas sobre mercado imobiliário. E ele me faz uma proposta de eu ser gerente lá. Aí eu falei, pô, beleza, topo. Aí eu tiro o Cresce e tudo mais. E dou entrada na minha vida. E em poucos meses eu já começo a ter ganhos financeiros relevantes. E aí, ganhos financeiros relevantes, estou falando de 6 E aqui dígitos. eu vou fazer um pequeno parênteses só para explicar o que eu quis dizer com isso, que serve até para quem tá ouvindo. Nos assistindo aqui. Eu acho que o Heitor, e isso para mim é um fato, ele é muito empático, então a gente sempre tem muita história, a gente viajou muito, a gente anda muito, se vê quase que semanalmente, há muito tempo. E o Heitor é sempre esse cara, assim, ele é muito empático, você é muito comunicativo, e eu acho que essa é uma característica que eu enxergo como importante para um vendedor, eu vou até fora do canto, um vendedor. E outra coisa, você é muito intenso, que eu acho que é uma característica positiva. Nem sei. Que Assim, em outros momentos eu diria que sim, é isso. Eu me jogo de cabeça sempre, né? Tu sabe disso. Eu sempre me jogo de cabeça. Na política, na hotelaria, na corretagem, no podcast, no Elite, eu sempre me taco de cabeça. Só que o custo disso, ele é muito grande, cara. O custo de se jogar de cabeça, ele é muito grande. Sim, só que concorda comigo que a excelência vem do se jogar de cabeça. Ninguém no morno vai conseguir, entendeu? Seja quente, seja frio. Tem essa tu vai passagem. Querer citar a Bíblia mesmo? Não vou citar a Bíblia, não. Tem... Porra, carrapetas. Lembra dessa? Seja quente, seja frio? Não, cara, é uma carta de Paulo, a igreja de Sardes, se eu não me engano. Mas lembrar estritamente o que é escrito, não me recordo. Enfim, é quente ou frio, morno não dá certo. Mas é por aí. E aí, eu não sei se é diferente disso, mas isso tem um custo que é a decepção. Então, as decepções me doem muito, cara. Me doem... me machucam. Me machucam mesmo, assim. Eu me decepcionei muito. Na engenharia não me decepcionei porque o culpado não foi... foi uma conjectura, né? Eu não fui o culpado, meu empregador na época não foi o culpado. Teve um culpado, assim. Mas política... Mercado imobiliário, né, Carrapetas? Mercado imobiliário. Melhor a gente não entrar nesses méritos, nesses pormenores, não. Mas é isso aí. Enfim. As decepções, elas nos deixam mais fortes. Vamos encarar dessa maneira. Verdade. Isso é verdade, né? Eu acho que a dor gera revolta e muita dor gera compreensão. Então, essas coisas de se jogar na cabeça, se jogar completamente de cabeça, tem seu custo. O custo dela é quando você se decepciona, você se decepciona muito, mas você tem muito aprendizado também, né? E aí, às vezes, quando eu conto essa história, eu falo, caraca, você deu aula de matemática, tu trabalhou com engenharia, tu trabalhou com marketing, tu trabalhou com política, tu trabalhou com mercado imobiliário. Mano, tu tem quantos anos? 60 anos? Meu pai trabalhou 28 anos na mesma empresa fazendo quase a mesma coisa. Sei lá, cara, minha vida profissional tem 11 anos já fez mais que teu pai fez a vida. 11, não é fiz mais não, porque não, mas de gama de atividades, Gama de atividades, certamente. E, aliás, beijo, pai. Te amo. Beijo, Carlos. Beijo, pai, beijo, mãe. Vocês são tudo na minha vida, junto com Sofia. E aí, venho pro mercado imobiliário, cara, me jogo de cabeça, me taco de cabeça e começa a me incomodar um montão de coisa. Um montão de pequenas coisinhas começa a me incomodar. A gente tem um problema grande no mercado imobiliário, que é o desinteresse por informação. Esse podcast aqui é sobre isso. É sobre informar as pessoas, é sobre passar experiências, é sobre como você pode se tornar um cara melhor. Mas não só do mercado imobiliário. Hoje esse podcast é aberto para qualquer pessoa,
porque as pessoas precisam ouvir as histórias e ouvir boas histórias e absorver o melhor que elas têm. Então é por isso que isso aqui existe, é por isso que eu dei essa iniciativa. E aí, cara, no mercado imobiliário, eu faço uma carreira de gestão, basicamente gestão, eu ganho mais dinheiro, faço muito mais dinheiro quando eu vendo, mas eu faço sempre quando eu faço gestão. Então, tem essas duas vertentes aí. Aí, cara, começa no ano passado, 2021, eu lanço o curso vai bem, eu lanço o canal tá crescendo, eu tenho essa ideia do podcast, faço o podcast e vou me fazendo valer. No final das contas, Marçal, o que eu faço bem, na minha opinião, nossa, é horrível falar bem de si mesmo, mas modéstia completamente à parte, o que eu faço bem é me comunicar. Então, o ápice disso é esse podcast. É eu querer me comunicar com o maior número de pessoas possível. Então, eu acredito que se eu fizer isso e a comunicação, de novo, trazendo lá da política, né? Se a mensagem que eu estou passando, ela é boa, ela é positiva, não tem como a gente passar uma coisa ruim. Então, se eu acredito, se eu acho que eu me comunico bem, e se as pessoas que estão aqui, sentadas nessa cadeira, são as pessoas que têm algo de positivo a passar, eu acho que o resultado não tem como ser diferente, porque ser um resultado muito bom. Por isso que existe isso aqui, tá? Aí, cara, a gente tá aqui fazendo esse podcast, dando esse depoimento, falando um pouco dessa história, enquanto que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Na minha vida pessoal, hoje, né? Acabamos de presenciar o primeiro ano da minha filha, da Sofia. Filha essa que você é o padrinho, né? Que não tinha como ser diferente disso. Então, é tudo muito novo, paternidade, podcast. Mas, pela primeira vez na minha vida profissional, a coisa só depende de mim. Não tem ninguém mais que seja que eu precise responsável para fazer a coisa acontecer, né? Lógico, você tem a fortuna, tem a conjuntura, mas tem patrocinador, você tem o YouTube, se o YouTube acabar, isso aqui vai ter que ir para outra plataforma, mas fazer a coisa acontecer só depende de mim hoje. Isso é uma responsabilidade grande, mas que eu estou assumindo e fazendo e tentando fazer da melhor forma possível. Espero que vocês estejam gostando. Carpetas, quanto tempo temos? Temos 1 hora, 2 minutos e 39 segundos. Então, enquanto a gente vai se dirigindo aqui pro final, da mesma maneira que eu fiz um prólogo, eu acho que cabe um epílogo aqui. Primeiro desejar boa sorte pra você. Esse projeto aqui eu já acho que, na minha opinião, já nasce... A sorte acompanha os audazes. Já nasce vencedor. Tu viu que o cara meteu já nasce dando epílogo, certo. né? Porque, como eu falei, você é muito intenso, isso tem coisas positivas e negativas, mas eu acho que isso traz... Você é muito apaixonado pelo que tu faz, cara. Então, eu acho que isso aqui vai dar certo, porque você já enxerga dando certo e isso é meio caminho andado. Você tem um termo que não dá pra falar aqui, porque é uma palavra meio chula, mas se você não tiver com aquilo com vontade... Com aquilo duro? Já tá meio caminho andado pro fracasso, cara. Eu não sei fazer as coisas... Se eu for fazer pela metade, sem vontade, eu nem faço. Então, irmão... Eu nem faço. Eu acho que ainda vai ter muita gente boa aqui. Isso aqui é o nosso começo, é o primeiro passo da tua caminhada. Vou estar aí sempre para ajudar, não só eu, como todo mundo. E assim, cara, a gente vai crescer daqui para cima, foguete e vambora, cara. Não tem ré. Não tem ré. Cara, eu vou sempre terminar o podcast, pessoal, com pedindo ao convidado que indique o próximo convidado, um convidado, né? Não o próximo necessariamente, mas que ele indique algum convidado. E eu vou indicar o Felipe Lemos, da Fortuna Negócios Imobiliários, porque sem ele essas coisas aqui não estariam acontecendo, porque eles são o nosso patrocinador hoje. E ele também, por uma feliz coincidência, ele está hoje nas carrapetas, nos ajudando aqui. Então, Lemos, você aceita ser o próximo convidado aqui do Tudãocast?
Cara, eu tô me sentindo quase com uma mulher sendo pedida em casamento. Tô até emocionado e te digo, será uma honra poder participar desse projeto. Excelente. É um outro grande camarada que tem muito a acrescentar também. É isso. Uma história, Então, uma história de vida fica e aí. sensacional. Fica aí já o próximo convite, Marçal. Você será convidado para esse podcast aqui. Então você aceita ser convidado por esse podcast? Você que vai contar a história. Vou consultar minha agenda, meus patrocinadores e meus empresários, mas aceito. Resumo do que ele disse. Eu vou perguntar se minha esposa quer que eu venha. Por aí. Então, irmão, muito obrigado, de verdade. Isso aqui tá sendo maravilhoso pra mim, tá sendo mágico. Tô deixando de fazer, cada escolha uma renúncia, né? Tô deixando de fazer algumas coisas pra estar aqui, dedicando esse momento, mas acredito que vai ser positivo, que esteja sendo positivo. Obrigado por tudo. Sem essa porra aqui, sem você não existiria Tudão Cast. Aliás, Tudão Cast foi um apelido que colocaram lá no camarote na Escola Naval. Porque eu tenho essa mania de querer falar sobre tudo. E acabaram me chamando de Tudão, botando esse apelido em mim. Enfim, foi um dos poucos apelidos que eu tive na minha vida, mas que serviu nesse momento aqui pra me inspirar a botar o nome nisso. Então, obrigado, irmão, de verdade. Obrigado pelo amigo que você é, pela pessoa que você é. Obrigado por esse momento. E vamos pra cima. Vamos pra cima, cara. Eu tenho, como eu falei, tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Vamos junto.